Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Boa noite a todos e todas. Vamos dar sequência, vamos chegando aí, vamos dar sequência à nossa revisão de teoria do crime. Mais cedo eu postei alguns cards sobre tipicidade. Nós vamos fechar hoje a análise do chamado fato típico. E nos encontros anteriores eu tentei não apenas trazer cards bem resumidos acerca da matéria, como também fazer explicações sintéticas sobre cada um dos temas, mas tentando lhes mostrar a lógica que fez com que surgissem determinadas teorias acerca do direito penal, acerca notadamente da teoria do crime. E hoje, para falar de tipicidade, eu quero retomar esse raciocínio lógico. Eu dizia lá no começo, quando falamos do que é crime e começamos a analisar o que é o fato típico, que a teoria do crime surge em um momento em que há um grande apego pelo positivismo, há um grande apego pelos resultados trazidos às ciências através das ciências naturais e, portanto, houve uma tentativa de utilização dos métodos das ciências naturais no campo do direito penal. E é a partir daí que surge a estrutura básica do fato típico: conduta, nexo de causalidade e resultado. Há um esforço, portanto, em visualizar o crime a partir dessa ideia de causa e efeito, um ato que gera um determinado resultado. E ao surgir a teoria do crime, e sobretudo quando se consolida de uma forma mais aprofundada, detalhada a teoria do crime, um autor de grande destaque, chamado Franz von Liszt, também fez uma análise da relação entre o crime e a tipicidade, o crime e a legalidade. É de Franz von Liszt, inclusive, a afirmação de que o direito penal é a magna carta do delinquente. Por que o direito penal seria a magna carta do delinquente? Porque, muito embora o direito penal proíba determinados comportamentos, tudo que não está proibido pelo direito penal, ao menos para este campo de atuação estatal, será permitido. Eu faço esse paralelo entre o início da teoria do crime, a estrutura que nós podemos visualizar para o fato típico, e Franz von Liszt, que nos dizia que o direito penal é a magna carta do delinquente, para falar de tipicidade. Tipicidade. Muitas pessoas falam: crime é tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Mas isso não é o crime. Um crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Significa dizer que tipicidade, ilicitude e culpabilidade são expressões que designam uma determinada valoração dada a algo pelo direito. A tipicidade e a ilicitude são valorações, juízos feitos pelo direito acerca de um fato. Por isso se diz, um fato é típico e antijurídico. A culpabilidade é, por sua vez, um juízo feito sobre o agente que pratica o crime. Por isso que o mais técnico de se afirmar é que o crime é um fato típico e antijurídico praticado por um agente culpável.
Feita essa análise, eu volto para a tipicidade, que é exatamente o nosso escopo de análise, nosso objeto de análise nessa live de hoje, no vídeo de hoje. A tipicidade é, portanto, um juízo que se faz sobre o fato. Eu gosto muito de uma expressão utilizada por Hans Kelsen, que afirmava que a norma consubstancia uma moldura. A norma consubstancia uma moldura, certo? E dentro dessa moldura cabem diversos comportamentos, diversos fatos. A tipicidade, portanto, é a qualidade de um fato emoldurado por uma norma penal. Então, a norma penal tem uma moldura, e quando nós falamos que há tipicidade em relação a um determinado fato, quando nós afirmamos que um determinado fato é típico, estamos dizendo, em verdade, que um determinado fato é plenamente emoldurado por um tipo penal incriminador. E o que isso significa? A partir disso, a partir dessa ideia de que a tipicidade é a qualidade de um fato que é emoldurado por um tipo incriminador, nós conseguimos chegar, inclusive, a uma análise acerca de todas as espécies de tipicidade. Isso porque, vejam que não há aqui uma relação linear entre tipicidade e o fato que é examinado à luz do direito penal. Mas circular. Por que circular? Porque nós precisamos dos tipos penais, das normas penais, para fazer um juízo de tipicidade. E, ao mesmo tempo, as normas penais precisam prever todos os elementos necessários para emoldurar aqueles elementos de que falamos nos encontros anteriores. Quais elementos? Conduta, nexo de causalidade e resultado. A norma penal precisa prever isso para que acerca do fato seja feito um juízo de tipicidade. Então, a partir disso, vamos chegar ao seguinte raciocínio. O primeiro ponto: a norma penal precisa descrever conduta, nexo de causalidade e resultado. Nós já sabemos, vimos no encontro anterior, que nem todos os crimes têm o que se chama de resultado naturalístico, que é um resultado que representa uma repercussão no mundo natural. Há crimes que têm tão somente resultado jurídico, que é o resultado de violação à norma, ou crimes que são consumados tão somente apenas pela realização da conduta prevista no tipo penal. Então, os tipos penais podem prever os tipos penais através dos quais nós fazemos um juízo de tipicidade sobre o comportamento, podem prever tão somente uma conduta, e quando assim o previrem, tais tipos penais serão chamados de crimes formais ou crimes de mera conduta, porque, no primeiro caso, o resultado naturalístico, um resultado, não é necessário para a consumação, e no segundo caso, não há um resultado. Então, é possível que os tipos prevejam só uma conduta, ou que os tipos descrevam uma conduta, um resultado e, naturalmente, um nexo causal. Essa descrição que é feita sobre a conduta ou sobre conduta, nexo de causalidade e resultado, essa descrição é chamada de tipicidade objetiva. Se insere ainda na tipicidade objetiva outros elementos que possam deter importância
para fins de valoração do comportamento humano, de acordo com o legislador, mas a estrutura básica da norma é a previsão da conduta, ou, no caso dos crimes materiais, conduta nexo de causalidade e resultado. Quais são essas outras situações que fogem a essa estrutura básica e que podem estar em tipos incriminadores? São as situações chamadas de circunstâncias. É necessário fazer uma depuração técnica sobre este ponto, porque quando as circunstâncias estão em tipos incriminadores, são chamadas de elementares. Eu estou usando a palavra circunstância agora apenas para que vocês entendam que circunstância é algo que circunda, tem relevância, mas não é elementar. Mas há momentos que determinadas circunstâncias, ou seja, fatos que não seriam essenciais para a realização do juízo de tipicidade, são alçados à categoria de qualificadoras ou de privilegiadoras e, assim, passam a integrar tipos incriminadores. Um grande exemplo é o tipo contido no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que criminaliza o homicídio qualificado. Se vocês observarem, no homicídio qualificado, o homicídio qualificado deve ser lido naturalmente à luz do tipo que criminaliza o homicídio simples. Então nós temos no artigo 121 tão somente a expressão matar alguém. Vejam que há nesta fórmula a descrição de uma conduta do nexo de causalidade e o resultado. Mas no 121, parágrafo 2º, o legislador escolhe determinadas situações, determinados fatos, determinados nuances do comportamento para qualificar o homicídio. Então, apenas a título exemplificativo, nós podemos lembrar que no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, se diz que o homicídio é qualificado quando praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Então, o legislador alça o motivo a um fator de especial reprovação do comportamento e o insere em um tipo incriminador. A tipicidade objetiva, portanto, retomando o nosso tema, certo? Estamos fazendo uma escadinha. Tipicidade é um juízo que se faz sobre um fato à luz da norma penal, do tipo penal. A tipicidade objetiva é o preenchimento, ou melhor, a emolduração de um comportamento, de uma conduta, pelas elementares objetivas do direito penal, de um tipo penal. Em linha sintética, tipicidade objetiva é a subsunção de um fato a uma norma penal. Mas vejam, e aí a gente volta para aquela estrutura, que a conduta precisa ser dolosa ou culposa, de acordo com a teoria adotada pelo nosso Código Penal, segundo a qual dolo ou culpa se inserem na conduta e a conduta integra, por sua vez, o fato típico. Isso significa dizer que os tipos penais precisam prever qual elemento subjetivo é necessário para a prática de um crime. Quando o tipo prevê tal elemento subjetivo, e aí lembremos, o homicídio é uma espécie de crime que tem hipótese dolosa ou culposa. Quando o tipo prevê o dolo como seu elemento subjetivo, a tipicidade subjetiva, quando é possível indicar que um determinado comportamento
um determinado comportamento estava imbuído, animado pelo elemento subjetivo descrito no tipo penal. Tipicidade subjetiva é, portanto, a tipicidade subjetiva é, portanto, a emolduração de uma conduta, a emolduração de uma conduta por um tipo penal, sob o ponto de vista do elemento subjetivo nele descrito. A partir disso, vocês conseguem ver, que há uma relação entre os demais elementos do fato típico e a tipicidade e também o tipo penal, uma relação circular. Porque para realizar um juízo de tipicidade sobre uma conduta ou sobre conduta, nexo de causalidade e resultado, é necessário que o legislador preveja tal comportamento em sua inteireza por um tipo legal. Com isso, a gente consegue visualizar melhor também a relação entre fato típico, tipo legal e tipicidade. Tipo legal, o tipo legal incriminador, melhor dizendo, é a norma penal que prevê o crime e comina a sanção. Então, quando o legislador escreve lá, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, aquele dispositivo ali é o tipo legal incriminador. Tipicidade é a qualidade de um fato. Um fato é detentor de tipicidade quando é possível emoldurá-lo por um tipo legal. E os tipos legais têm em si elementos objetivos e subjetivos. Nós podemos dizer que há tipicidade objetiva em relação a um comportamento quando estão atendidos, estão consubstanciados, concretizados em um fato os elementos objetivos do tipo penal. Então, no caso de homicídio, é quando um sujeito mata outro. Matar alguém. Tipo penal mais simples que há na nossa legislação. Quando um sujeito mata alguém, estão preenchidos todos os elementos objetivos do tipo penal. Há, portanto, em relação a este fato, tipicidade objetiva. Por outro lado, é necessário verificar o preenchimento do elemento subjetivo descrito no tipo penal. Vejam, quando nós falamos que um tipo é doloso ou culposo, não significa que a norma penal em si é dolosa ou culposa, mas que o tipo penal prevê o dolo ou a culpa como elemento subjetivo necessário para sua incidência. Dolo, rememorando, é vontade e consciência. Culpa é violação de um dever objetivo de cuidado que demanda também uma análise da vontade do agente e de sua consciência. Vontade e consciência jamais poderão ser elementos de uma norma. Vontade e consciência não fazem parte da norma, mas a norma descreve a vontade e a consciência de que o agente deve estar imbuído para praticar um crime. E nós falamos que a tipicidade subjetiva em relação a um comportamento, quando o comportamento preenche, quando está demonstrado no caso concreto, o elemento subjetivo do tipo penal. Avançando, o fato típico é o fato detentor de tipicidade, ou seja, a partir dessas lições, fato típico é o fato detentor de tipicidade, e a partir dessas lições, nós conseguimos perceber que um fato será típico quando
atende os elementos objetivos e subjetivos contidos em um tipo penal incriminador. É necessário falar ainda de duas outras espécies de tipicidade de acordo com a construção doutrinária. Quais são essas espécies? Tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é um juízo que se faz sobre o comportamento. Um comportamento é detentor de tipicidade formal quando há o preenchimento dos elementos previstos na norma, sem uma análise da lesão efetiva a um bem jurídico por via deste comportamento. Por outro lado, tipicidade material, de acordo com a construção doutrinária, é um juízo que se faz sobre o comportamento, sob o ponto de vista do bem jurídico tutelado pela criminalização do comportamento ou pela norma penal. Tenham muito cuidado. Vocês não podem dizer que um crime, o homicídio protege a vida. Vejam, o homicídio viola a vida. A criminalização do homicídio protege a vida. E tipicidade material é um juízo que se faz sobre um comportamento à luz do bem jurídico protegido pela norma, à luz do bem jurídico protegido pela norma que incide no caso concreto. A análise da tipicidade material ganha especial importância quando se parte para a aplicação do chamado princípio da insignificância. Isso porque há comportamentos que, muito embora preencham com perfeição todos os elementos de um tipo penal, não serão detentores de dignidade penal, ou seja, não merecerão a intervenção penal em decorrência da insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Então, se um determinado indivíduo subtrai, por exemplo, a tampa de uma caneta Bic, não haverá, no dizer doutrinário, tipicidade material, ou seja, o fato é atípico por força do princípio da insignificância, segundo o qual o direito penal não pode cuidar de lesões ínfimas a bens jurídicos. E por que isso ocorre? Qual é a lógica desse princípio? A lógica do princípio da insignificância é que o direito penal é a intervenção mais grave de que pode se valer o Estado para buscar atender suas finalidades. Por essa razão, o direito penal não pode cuidar de ninharias. O direito penal deve, em outras palavras, figurar como última ratio. E há casos em que qualquer intervenção penal se torna desproporcional em razão exatamente do grau de lesão ao bem jurídico. Quais são esses casos? Os casos insignificantes, os casos em que a lesão do bem jurídico é ínfima e, nesses casos, não haverá tipicidade material. É necessário ter muito cuidado ao fazer essa análise acerca da tipicidade material, porque a legislação penal prevê crimes, como eu dizia anteriormente, em que não há resultado. Ou seja, muito embora em relação a todos os crimes haja um bem jurídico penal tutelado, em relação a diversos crimes, a vários desses crimes, a análise da tipicidade material será desnecessária. Então, para que haja crime, não necessariamente há de existir tipicidade material. Então, muito cuidado. Vejam que, por isso, eu expliquei inicialmente tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva.
Sem tipicidade objetiva e sem tipicidade subjetiva, jamais haverá fato típico e, por via de consequência, jamais haverá crime. Sem tipicidade formal, que nada mais é do que a expressão das tipicidades objetiva e subjetiva através da leitura do tipo penal, também jamais haverá crime. Mas é possível que haja crime, sem que seja feita sequer uma análise, acerca da tipicidade material, ou seja, da violação efetiva a um bem jurídico. Em quais crimes? Por exemplo, nos crimes de perigo abstrato, em que a lesividade é presumida pelo legislador, ou seja, não é feito um juízo de tipicidade material. Não é feito um juízo de tipicidade material sobre estes comportamentos. Por quê? Porque o legislador fez esse juízo antes e antecipou a tutela penal. Mas, de todo jeito, ultrapassada essa observação de cunho mais crítico, eu preciso que vocês, de fato, lembrem dessas 4 espécies básicas de tipicidade. Tá? Tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva. Essas categorizações da tipicidade são feitas à luz da natureza dos elementos do tipo legal utilizados para valorar um determinado comportamento. Tipicidade formal e material. Categorizações que surgem a partir de uma distinção, um descolamento entre a letra fria do tipo incriminador e o bem jurídico tutelado por via da positivação dessa norma. Nem todos os comportamentos emoldurados do ponto de vista formal por um tipo incriminador violarão o bem jurídico tutelado. Feita essa análise sobre os pontos mais básicos, eu convido vocês a examinar de uma forma muito lógica 2 teorias que caem em provas, por vezes geram alguns problemas para os alunos, que são as teorias, melhor, a teoria dos elementos negativos do tipo e a teoria da tipicidade conglobante. Teoria dos elementos negativos do tipo e teoria da tipicidade conglobante. Vamos iniciar a nossa análise pela teoria dos elementos negativos do tipo. E para fazer essa análise, eu vou aproveitar esta análise para fazer uma distinção ainda sobre 2 teorias que tratam da tipicidade do comportamento. As teorias da ratio cognoscendi e da ratio essendi. A teoria da ratio cognoscendi assevera, afirma, defende que a tipicidade é um sinal da ilicitude. A teoria da ratio cognoscendi afirma que a tipicidade é um sinal da ilicitude. É muito fácil memorizar isso porque, vejam, ratio cognoscendi, ou seja, a tipicidade é uma razão de conhecimento. Em contraposição à teoria da ratio essendi, segundo a qual a tipicidade é a essência da ilicitude. Então, a tipicidade é um elemento necessário para o conhecimento da ilicitude. Os autores, ao descreverem a teoria da ratio cognoscendi, afirmam que para esta teoria, a tipicidade é um sinal da ilicitude, como se fosse a fumaça em relação ao fogo, sendo o fogo a ilicitude e a fumaça o sinal de sua ocorrência, a tipicidade.
Porque, afinal, o direito penal quer cuidar dos fatos que são contrários ao ordenamento, contrários ao direito. E tais fatos são os fatos ilícitos. Há, pessoal, fatos que, embora típicos, são admitidos pelo direito e nós vamos tratar disso nas semanas subsequentes. Mas só para exemplificar, é possível admitir que um sujeito mate outro no nosso ordenamento? Sim. João pode matar José? Sim. Se estiver em legítima defesa, pode. Então vejam, teoria da ratio cognoscendi. Teoria da ratio cognoscendi afirma que a tipicidade, ou seja, esse juízo que nós fazemos, pegando uma norma lá da parte especial, artigo 121, matar alguém. João matou alguém, pronto, matou. O fato é típico, João matou alguém. E este comportamento está plenamente preenchido pelo artigo 121. Matou alguém intencionalmente, ou seja, preencheu a tipicidade objetiva e subjetiva. Com isso, nós conseguimos dizer que João praticou um crime? Ainda não. Ainda não. E para a teoria da ratio cognoscendi, cognoscendi é a expressão latina que remete a conhecimento, para a teoria da ratio cognoscendi, isto é um sinal da ilicitude. Isto não configura a essência da ilicitude. Mas há uma segunda corrente, segunda teoria, que é chamada de teoria da ratio essendi, para a qual a tipicidade integra essencialmente, faz parte da essência da ilicitude. Faz parte da essência da ilicitude. Ou seja, para essa teoria, não há uma separação entre tipicidade e ilicitude. Tipicidade e ilicitude são faces da mesma moeda. Então, não sei se o pessoal está anotando, quem quiser anotar, coloca aí. Teoria da ratio essendi, retificando, teoria da ratio cognoscendi, a tipicidade é um sinal da ilicitude. Teoria da ratio essendi, a tipicidade é da essência da ilicitude. Tipicidade e ilicitude são faces da mesma moeda. E aí a gente volta para a teoria dos elementos negativos do tipo, que está em um de nossos cards de revisão. E voltamos, e agora vocês vão entender por que eu fiz essa breve digressão, essa observação sobre as teorias da ratio cognoscendi e ratio essendi. Aqui, sobre as teorias dos elementos negativos do tipo, eu faço a advertência de que há doutrinadores que enxergam essa teoria como distinta da teoria da ratio essendi, tratam como se fosse outra teoria, mas há outros autores, há uma parcela da doutrina que explica a teoria dos elementos negativos do tipo como um desdobramento da teoria da ratio essendi, como uma consequência lógica até da teoria da ratio essendi. E eu, particularmente, coaduno com essa linha de raciocínio e vocês vão perceber por quê. Vamos retomar um pouquinho. Teoria da ratio essendi, tipicidade é da essência da ilicitude, são faces da mesma moeda. Os autores que defendem a teoria dos elementos negativos do tipo vão dizer, portanto, que há apenas um juízo sobre um comportamento, que é o juízo de sua emolduração, de sua cobertura, subsunção pela norma. Mas a norma não pode ser lida. A norma não pode ser lida isoladamente através tão somente do tipo incriminador. Como assim? Quem defende a teoria dos elementos negativos do tipo vai dizer que a norma incriminadora não é matar alguém. Os autores que defendem a teoria dos elementos negativos do tipo vão dizer que o tipo, na verdade, deve ser lido a partir de todo ou de toda a legislação penal. E a criminalização é, na verdade, em relação ao comportamento de matar alguém sem que se esteja em legítima defesa.
estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Os autores da teoria dos elementos negativos do tipo propugnam, então, a ideia de tipo total de injusto. O tipo total tem os elementos positivos. Quais são os elementos positivos? E isso é bem fácil de gravar. Positivo é o que precisa estar presente, mas tem de estar presente, tem de estar preenchido. Os elementos positivos são aqueles descritos no tipo incriminador. No nosso exemplo, matar alguém. Matar alguém são os elementos positivos. A gente precisa da ocorrência desses elementos para fazer um juízo de tipicidade sobre o comportamento à luz dos elementos positivos do tipo. Mas para essa linha teórica, o tipo total de injusto não está preenchido apenas através da concretização dos elementos positivos, mas também do não preenchimento, e não, vocês já aliam com negativo o não preenchimento, mas também através do não preenchimento dos elementos negativos do tipo. Por isso é que se criou a expressão teoria dos elementos negativos do tipo. E quais seriam esses elementos que não poderiam estar presentes? Exatamente as excludentes de ilicitude. E aí percebam agora como a gente consegue amarrar a teoria da ratio cognoscendi, teoria da ratio essendi, com a teoria dos elementos negativos do tipo. Para a teoria da ratio cognoscendi, nós fazemos uma análise da tipicidade. João matou alguém intencionalmente. Logo, a tipicidade do seu comportamento, porque o artigo 121 do Código Penal criminaliza o comportamento de matar alguém. Então, seu comportamento de João, é plenamente emoldurado. Ainda estamos na teoria da ratio cognoscendi. O que é que se fará no plano subsequente, na análise da ilicitude? João praticou esse comportamento em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito? Se a resposta for não, para a teoria da ratio cognoscendi, haverá ainda ilicitude. E aí a gente vai para a teoria da ratio essendi e para a teoria dos elementos negativos do tipo. Percebam. João matou alguém intencionalmente. Para a teoria dos elementos negativos do tipo, eu posso dizer que há aí um fato típico? Não. Não posso dizer que há um fato típico. Por quê? Porque além do preenchimento dos elementos positivos do tipo, eu preciso aferir o não preenchimento. E não, vocês ligam com negativo. Não, negativo, não, negativo. O não preenchimento dos elementos negativos do tipo. Quais são esses elementos? As excludentes de ilicitude, que nós veremos nos próximos encontros, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, só ao afirmar que o agente, e usando no nosso exemplo, João matou José intencionalmente, sem que estivesse em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, só ao afirmar isso é que podemos dizer, à luz da teoria dos elementos negativos do tipo, que há tipicidade. Essa é a diferença, a marca central da teoria dos elementos negativos do tipo. Os autores, repito, dessa teoria nos dizem que o tipo incriminador não é, na verdade, tão somente aquele dispositivo que está lá isolado na parte especial do Código Penal. Então, o homicídio não é simplesmente matar alguém.
Homicídio será matar alguém sem que se esteja em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Apenas aferindo a ausência dos elementos negativos é que, para esta teoria, haverá tipicidade. Vejam que é aí que surge a ideia de tipo total de injusto. Injusto é uma expressão que designa o fato típico e antijurídico. Se vocês virem alguma prova, a expressão injusto significa que se está a falar de um fato típico e antijurídico. O injusto pode ser praticado, por exemplo, por menores. Os menores não são culpáveis, mas praticam injustos, ou seja, fatos típicos e ilícitos. Fatos típicos e ilícitos. A ideia de tipo total de injusto, essa expressão surge daí, de um tipo de injusto que engloba, de um lado, os elementos positivos do tipo penal, que precisam estar presentes, e de outro, os elementos negativos do tipo, cuja ausência é imprescindível para a incidência do tipo incriminador, mais uma vez, repito, à luz da teoria dos elementos negativos do tipo. Só para sintetizar, eu quis que vocês antes entendessem a lógica da teoria dos elementos negativos do tipo. A teoria dos elementos negativos do tipo nos diz, teoria dos elementos negativos do tipo nos diz que o tipo penal que deve ser considerado para a aferição da tipicidade é o tipo total de injusto, que tem em si elementos positivos que podem ser compreendidos no que nós chamamos de tipicidade objetiva e subjetiva anteriormente, da tipicidade formal, é o que está escrito na norma incriminadora. E além disso, de outro lado, o tipo total de injusto engloba elementos negativos, cuja ausência é necessária para a incidência do tipo. Então, para a teoria dos elementos negativos do tipo, a tipicidade de um comportamento surge da aferição da presença dos elementos positivos e da ausência dos elementos negativos. Sendo os elementos negativos o que nós chamamos, à luz da teoria da ratio cognoscendi, à luz, inclusive, do nosso Código Penal, de excludentes de ilicitude. Ao lado da teoria dos elementos negativos do tipo, e nós fizemos um quadro bem sintético sobre estas duas teorias, a dos elementos negativos do tipo e a teoria de que vamos tratar na sequência, ao lado da teoria dos elementos negativos do tipo, nós precisamos tratar da teoria da tipicidade conglobante. Teoria da tipicidade conglobante. A teoria da tipicidade conglobante agrega às ideias de tipicidade formal e material a chamada tipicidade conglobante. O autor que a criou, Zaffaroni, diz que um fato, para ser típico, deve ser detentor, naturalmente, da tipicidade formal, da tipicidade material, mas também de antinormatividade. E esta antinormatividade traduziria a tipicidade conglobante. O que seria a antinormatividade? Seria a contrariedade de fato daquele evento, daquela situação concreta em relação ao direito. Eu vou explicar um pouquinho melhor para que vocês entendam. E com isso já vou explicar também por que o nome da teoria é da tipicidade conglobante. A ideia da teoria da tipicidade conglobante é até semelhante um pouco à teoria dos elementos negativos do tipo, mas tem suas distinções e nós vamos entender. Mas qual é a semelhança? Para a teoria da tipicidade conglobante, o ordenamento
precisa ser interpretado de uma forma sistemática, ou seja, levando em consideração todo o seu escopo. Para a teoria da tipicidade conglobante, quando uma norma é aplicada, nós aplicamos, em verdade, todo o ordenamento. É feita uma análise de todo o ordenamento para, ao final, se aplicar a norma do caso concreto. Essa ideia de que o direito deve ser interpretado de uma forma sistemática é muito utilizada em outros campos e é muito propalada, defendida na teoria geral do direito. E eu gosto muito de uma referência, de uma expressão utilizada pelo ex-ministro do STF, Eros Grau, para falar da necessidade de interpretação sistemática do direito. Eros Grau dizia que o direito não pode ser interpretado em tiras, ou seja, em recortes. Nós não aplicamos recortes do ordenamento, mas todo o ordenamento. E o que é que isso tem a ver com tipicidade conglobante? Zaffaroni diz que não há sentido em ou permitir, ou tanto pior, estimular um comportamento e, ao mesmo tempo, considerar este comportamento típico. Zaffaroni defende que não há sentido em um ordenamento estimular ou permitir um comportamento e, ao mesmo tempo, o aplicador do direito reputar este comportamento típico. Por isso que ele fala de tipicidade conglobante. Um comportamento que é estimulado ou permitido pelo ordenamento em qualquer de suas normas não pode ter tipicidade conglobante, ou seja, do ponto de vista de todo ordenamento, daí a expressão conglobante, conglobando todo ordenamento, aquele comportamento não pode ser considerado típico. De uma forma simples, é possível dizer que, para Zaffaroni, para a teoria da tipicidade conglobante, não terá tipicidade o comportamento praticado em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, que vejam, são as excludentes de ilicitude que trazem exatamente as situações de comportamentos que são obrigatórios, estrito cumprimento do dever legal, ou são permitidos, exercício regular do direito. Então, para a teoria, por exemplo, da ratio cognoscendi, nós falamos há pouco dessa teoria, se um médico realiza uma cirurgia em um paciente com o objetivo de salvar-lhe a vida, este médico praticará um fato típico? Sim, praticará um fato típico. Suponhamos que o paciente sobreviva. João, médico, fez uma cirurgia em José para retirar-lhe o apêndice que estava inflamado, infeccionado. Tirou o apêndice, sobreviveu, mas ficou lá um corte. Então, no mínimo, é possível falar do ponto de vista da tipicidade formal em um comportamento típico. Mas este comportamento, esta conduta, não será considerada ilícita. Por quê? Porque o ordenamento não apenas veicula como um dever do médico agir para evitar o resultado morte de quem quer que seja, como também o médico, ao exercer a sua função, está exercendo o direito de exercitar a sua função de médico. Então o comportamento não será ilícito, mas será típico. Para a teoria da tipicidade conglobante, o comportamento de João, vamos retomar a nossa hipótese, será considerado típico? Não será considerado típico. Por que não será considerado típico? Porque João, médico, ao fazer a cirurgia em José, atuou conforme o seu dever e conforme também o direito.
há aí, ao mesmo tempo, uma situação de dever e o direito de exercitar uma determinada função. Para a teoria da tipicidade conglobante, este comportamento será, portanto, atípico. Será, portanto, atípico. Qual é a diferença, então, Rudá, entre a teoria dos elementos negativos do tipo e a teoria da tipicidade conglobante? Vejam que nós temos uma diferença em relação à base, ao fundamento, certo? Então, muito embora ambas se valham de uma interpretação sistemática do direito, a ideia da teoria dos elementos negativos do tipo é que o tipo deve ser lido, o tipo penal deve ser lido em conjunto, com todo o ordenamento, surgindo a ideia de tipo total de injusto. A ideia da teoria da tipicidade conglobante é mais simples. É a de que uma norma, o mesmo ordenamento não pode prever uma norma, um dispositivo, que proíbe uma conduta e a estimula ou, tanto pior, a obriga, a determina. Essa seria uma situação de antinomia, acaso admitida. Portanto, o próprio dispositivo tem em si as exceções ao exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Mas se a gente for sintetizar, na teoria dos elementos negativos do tipo, todas as excludentes de ilicitude são examinadas no campo da tipicidade. Na teoria da tipicidade conglobante, tão somente exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal seriam examinadas no campo da tipicidade. Com isso, a gente fecha a análise de tipicidade, creio, de uma forma lógica, pormenorizada, pelo menos foi a minha intenção, mostrar a lógica das teorias para que vocês entendam e assim consigam gravá-las da melhor forma. Eu não diria nem gravar, porque, ao meu ver, com o entendimento, a memorização se torna até natural, certo? Como das outras vezes, vou lançar uma caixinha para eventuais dúvidas. E o pessoal que fica se perguntando, e essas teorias todas servem para quê? Vejam, a teoria é, de modo geral, uma abstração, surge da necessidade de tentar explicar, ordenar um determinado fenômeno. E no direito, as teorias, por vezes, tentam explicar fenômenos naturais, ou melhor, visualizar determinados fenômenos do mundo à luz do direito, que é um fato cultural, um fato social, e ao mesmo tempo tentam explicar o direito. Então, o valor dessas teorias é, na verdade, tentar explicar o direito. Na prática, muitas teorias dessas não têm repercussão prática. Fica apenas a observação de que alguns autores, ao defender a teoria dos elementos negativos do tipo ou da tipicidade conglobante, afirmam que a tipicidade precisa ser comprovada pela acusação, é dizer, como regra, o Ministério Público, e, portanto, adotadas estas teorias, a teoria dos elementos negativos do tipo ou a teoria da tipicidade conglobante, o Ministério Público precisaria comprovar a ausência das excludentes de ilicitude, no caso da primeira teoria, da teoria dos elementos negativos do tipo, ou no caso da tipicidade conglobante, comprovar a ausência, vejam, do exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. O que, com todas as vênias, consubstancia uma verdadeira exigência de prova diabólica. Por que prova diabólica? Porque não se pode comprovar a inexistência. A inexistência é, por essência, incomprovável. Então, convênias aos que defendem essa teoria, que defendem, sobretudo, esse desdobramento prático, tal desdobramento de cunho processual que teria uma suposta repercussão no ônus de produção probatório,
Não se pode admitir, não se pode perfectibilizar no ordenamento, porque consubstanciaria exigência de prova diabólica. É evidente que incumbe ao réu levar ao processo elementos denotativos de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Porque aí ele está comprovando um fato positivo. Não, eu agi sob o pálio dessas excludentes de ilicitude. Então, há essa proposta de repercussão prática que não vem sendo adotada. Essas teorias são bastante minoritárias, mas por vezes caem em provas. Por isso, demos uma atenção especial a tais teorias. Vou abrir a caixinha de dúvidas e ficarei à disposição para, eventualmente, trazer respostas sobre os temas apresentados hoje. Agradeço muito a presença de todos e todas. Boa noite.